paz de Cristo, irmãos. Oi, tudo bom? Que bom. Eu estava pensando hoje sobre a oração em tempos difíceis. A oração, nós sabemos que é o centro da fé cristã e é um mistério da soberania de Deus. Ninguém sabe ao certo como a oração funciona, mas é certo que ela funciona porque nós cristãos temos evidência pessoal, histórica e bíblica a respeito da oração, do plano de Deus na oração e que Deus requer a oração. E a Bíblia ordena a oração para quem é cristão. Jesus ensinou em Lucas 18, de 1 a 8, que é um dever orarmos a Deus e nunca desistirmos de um clamor que apresentamos a Ele. Jesus disse que Deus Pai responde à oração. E a pergunta de Jesus nesse contexto é muito importante, porque Jesus introduz sua questão afirmando que Deus faz justiça até depressa, respondendo ao clamor. E é nesse ponto exato que ele indaga no verso 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta de Jesus. Há, então, uma relação direta entre oração, perseverança na oração, pronta resposta à oração e fé. Jesus não está se referindo à fé individual. O tema de Jesus é coletivo. Ele perguntou se ele irá encontrar fé coletiva. A indagação é a respeito da igreja. É sobre isso que Jesus fala. Você fala, mas então não existe uma resposta individual à oração? Sim, claro. Né? Deus se interessa por mim, por você. Deus diz que Ele nos responde. Né? Estava lá Natanael embaixo da árvore, né, falando com Deus, e Jesus reconheceu o que ele dizia e falou que não havia engano no que ele estava apresentando diante de Deus e como ele se apresentava. Então, existe um olhar individual? Sim, claro que sim. Né? E Deus é Deus onipresente e Ele tem o seu Espírito Santo habitando no nosso coração. Então, isso realmente é real. Mas em muitas passagens da Bíblia, Deus nos vê como um povo, Deus nos vê coletivamente, principalmente nas passagens escatológicas, né? Referindo ao propósito histórico de Deus na vida da sua igreja, na intenção da igreja, no andar, na marcha da igreja. Ele vê, então, a gente como um povo. Embora a gente viva num tempo em que a filosofia do individualismo domina muito do pensamento e do comportamento das pessoas, da sociedade, isso respinga na igreja, né? A Bíblia nos vê muitas vezes corporativamente. A igreja é um corpo com seus membros. Quando uma parte está ferida, todo o corpo sofre. Nós somos membros um do outro, membros da igreja, que é o corpo de Cristo. Houve vezes no Israel do Antigo Testamento que a guerra do povo de Deus foi perdida porque faltava santidade entre o povo ou havia pecado no arraial. Então, para o padrão divino, unidade é uma coisa importante. Ele requer a unidade do seu povo. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, 21, ele rogou a Deus Pai por nós nos seguintes termos: para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, assim Jesus se refere, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus relaciona a mensagem a ser pregada ao mundo com a unidade da igreja. É muito importante isso, né? Daí sabemos que o propósito da unidade da igreja, o fato de Deus insistir em nos reunir como um rebanho com um só pastor, não é apenas uma ênfase divina. Trata-se de um desígnio do propósito para o qual ele nos formou e do propósito para o qual Jesus nos resgatou com sangue precioso, o sangue de Jesus derramado na cruz. Dessa forma, a oração em tempos difíceis não deve ser um clamor solitário. Nós precisamos ter
o mesmo propósito e o mesmo intento. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que nós precisamos ser intercessores. Intercessores um do outro. Um deve tapar a brecha do outro. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, é o efeito em um conseguido pela unidade do grupo. Em segundo lugar, nós necessitamos buscar conserto e nos quebrantarmos perante Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, 2 Crônicas 7,14 também enfatiza a unidade do coletivo para a bênção de todos. É o efeito no coletivo como fruto da santificação. Voltando ao nosso texto de Lucas 18, de 1 a 8, a gente pode ver nos versos 7 e 8, que são os meus destaques, né? No verso 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora para eles pareça demorado em defendê-los? E no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão de Jesus no verso 8 tem o contexto da fé que deve estar acontecendo nos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, de dia e de noite, conforme está dito no verso 7. A nós, numa perspectiva da nossa própria noção de urgência, parece que Deus está tardio em agir, mas Jesus disse que isso não é a realidade. Nas palavras de Jesus, Deus fará justiça rapidamente. Contudo, ele segue pacientemente. Se uma palavra no grego aí, que é bem interessante, eu gosto de olhar esse texto no grego, né, que é a makrotimei. Makrotimei fala dessa paciência de Deus em estar junto conosco enquanto nós estamos aguardando o seu agir. Nós não estamos abandonados aguardando Deus agir. Deus está conosco. Então nós temos uma sensação terrena, mas se nós olharmos com o olhar da fé, nós vamos perceber Deus caminhando junto conosco, conduzindo os processos e apressando esses processos em cumprir. Bem, para finalizar, eu quero destacar alguns fatos bíblicos, na verdade 3 apenas. Deus é soberano, mas ele responde à oração. Segundo, Deus tem propósitos que são muito elevados para o nosso entendimento, mas ele quer que nós oremos a ele e digamos com humildade o que estamos vendo, sentindo e sofrendo. Deus atende a oração do crente. O crente deve referir os seus assuntos, os seus temas e o seu sofrimento a Deus e orar um pelo outro, apresentando dessa forma. Terceiro, a nossa perspectiva de tempo e urgência é diferente da de Deus, mas Deus nos garante que ele estará pacientemente conosco em todo o processo. Então, o que resta a nós? Devemos orar, clamar a Deus. Essa é a nossa parte. Não podemos perder essa perspectiva. Se orarmos, seremos fortes. Se não orarmos, estaremos sendo arrastados pelo circunstancial e perderemos a referência do eterno, tornando a nossa ação meramente pontual e não mais com o poder de transcender o ordinário, que é o objetivo de Deus na nossa oração. Jesus quer nos fortalecer. Ele diz, é um processo que age em nós, e é um processo que Deus age no tempo, na circunstância, conduzindo os processos para o nosso bem. Então, Jesus fez a narrativa de Lucas 18, de 1 a 8, porque quer nos ensinar sobre o dever de orar sempre
e nunca desfalecer. Essa é a perspectiva. Eu agradeço a oportunidade, sou Valdeir Contaifer e falo com você aqui de coração, embora esteja em outro continente, estou unido com você. Amém. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Paz, irmãos.